Já estamos gravando. Bem-vindos, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas áreas celestiais em Cristo. Assim eu recebo para a minha vida e para a sua, que esse é o nosso melhor dia. Graças. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia 9 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui às 10h22 da manhã. E essa é a continuação, abençoado, do vídeo anterior, que a gente paramos lá dizendo, agora os gentios estavam prontos para o encontro com Cristo nas nuvens de testemunho, nas nuvens do testemunho, que já aconteceu nos anos 70. Agora vamos partir para a parte 2 ainda, dentro da primeira ordem, aquilo que eu chamei de primeira ordem. Mas olha, a continuação tem um novo título, é a continuação, mas tem um novo tema. Novo céu e nova terra. Como entender? Já aconteceu logo após o juízo final. Gostou do tema? Já se inscreve no nosso canal. Deixa o like, abençoado. Tem muitas visualizações, mas pouco like. Não é que tenha pouco, mas poderia ter mais like. Eu sou muito grato a todos os meus inscritos. Gratidão mesmo, tá? Então deixe seu like, divulgue para suas redes sociais. Graças que o YouTube me avisou que muitas pessoas divulgaram nos seus WhatsApp. Que maravilha, gratidão a vocês. Agora eu quero mandar uns abraços aqui do canal, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para o Éder Tio Chico. O Éder Tio Chico. Ele está em Itapevi, São Paulo. Um abraço a Éder, a sua família, para Itapevi. Eu já morei em Osasco aí 2 anos, no ano de 1999, quando eu cheguei em São Paulo. Eu morei 2 anos aí em Osasco. Aí do lado, pertinho de Itapevi. Osasco, Barueri, Jandira e Itapevi. Ou Itapevi, Jandira, eu acho que é uma coisa assim. Bem, um abraço aí para esses abençoados aí, se sintam amados e abraçados. Vem aqui o Joaquim Pereira, ele está em Patos de Minas. Um abraço aí para Joaquim, sua família e todos de Pato. E também esses mineiroais, esses abençoados aí de Minas Gerais. O Roberto Lira, ele falou assim, meu irmão, eu estou em Guarulhos, São Paulo. Um abraço para o Roberto, toda a sua família, e também para os guarulhenses, se podemos chamar de guarulhense. É isso? Guarulhense. Vamos lá. Abençoados, com todas as sortes de bênção. Vamos lá agora, a gente falou do Roberto de Guarulhos, João Batista. Eu estou renovando aqui esse abraço por dois motivos. Primeiro que o João Batista, ele está em Vazame, eu falei Vazame, mas é Vazame, Araçoiaba, lá no Ceará. Então um abraço aí para Araçoiaba, Vazame, Araçoiaba, lá do Ceará, para o João Batista, que eu já mandei esse abraço, renovo esse abraço, mas ele também diz assim, outro motivo é assim, ele manda um abraço para todos do canal. Que bacana, né? Se sintam abraçados também por mim e pelo João Batista, lá do Ceará, de Vazame, Araçoiaba. Agora vem o Gaio, @Gaio Wilson. Ele está em Bragança, no Pará. Um abraço para Gaio Wilson, toda a sua família, seus familiares, e também para Bragança, creio que é uma cidade paraense. Também aqui vai o meu abraço para todos os paraenses aí, que é um lugar muito bacana. E vem aqui também o Paulo Alves Cabral, @Paulo Alves Cabral. Ele está no Belém, um bairro aí de São Paulo capital. É zona norte ou zona leste, uma coisa assim. Acho que é zona norte. Belém. Aí, pertinho pertinho da Sé, pertinho do Brás, aí do lado do Brás, né? Maravilha. Um abraço para o Paulo, para sua família e todos aí do bairro de Belém, São Paulo, capital. Agora sim. Deixa eu mandar aqui ainda também um abraço falando em São Paulo, eu quero mandar um abraço para Edna. Edna é minha filha mesmo, filha de sangue. A Edna, o Eduardo, a Elisa e o Emerson, que é o esposo da minha filha, o meu genro. Um abraço aí, se sintam amados e abraçados aí, tá? E ainda falando em São Paulo, deixa eu mandar um abraço para Leonir de Melo, lá em Itapecerica da Serra, que é a nossa amiga, também inscrita no canal. A Edna também é inscrita no nosso canal, a Elisa também. A Leonir de Melo. Leonir, fala para Maria Rodrigues, para Dalva, para esse povo amado aí, que eu também estou mandando um abraço. E divulga para eles,
Divulga esse canal aí, essa mensagem para eles, beleza? Então, muito obrigado. Se sintam amados, se sintam abraçados e todos, mas todos os inscritos do canal, gratidão mesmo. Eu sou muito grato a vocês por estar inscrito nesse canal. Agora sim, vamos lá. Já estamos novo céu e nova terra, como entender? Já aconteceu, logo após o juízo final. Lembrando que, ainda dentro da primeira ordem, vamos ler o que o Nazareno falou no livro de Mateus 16, 28. Que instrução ele deu aqui? Olha que instrução ele deu. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Olha, eu faço uma pergunta aqui, bem pertinho. Você acredita que o Nazareno, que Jesus de Nazaré, o mensageiro, perdão o nome Jesus, porque na verdade não é Jesus, tá? O nome é Yahshua, eu vou começar a chamar de Yahshua, porque esse é o nome verdadeiro dele, porque ele nunca se chamou Jesus, porque não havia, abençoado, me dá licença só um minutinho aqui, porque a minha porta, ela está aqui andando para um lado e para outro. Só um minutinho aqui, abençoado. Só um segundinho só aqui, tá? Um segundo só. Eu já estou de volta. Ok. Cheguei. Pronto, já cheguei de volta. Muito bom. Que ele é verdadeiro? Sim, com certeza ele é verdadeiro. Dentro do Nazareno estava o papai. Ele dizia, eu e meu pai somos um. Em verdade, verdade eu vos digo, ele é fiel. E ele diz, eu garanto a vocês que aqui tem pessoa lá, não é aqui hoje, abençoado. Nunca traga isso para você e nem deixe ninguém trazer isso para você, tá? Era eles. Que aqui tem pessoa que não vai morrer antes que eu volte. E para dizer que ele não voltou ainda, tem que apresentar alguns que estavam lá. E a gente acreditamos que foi o João, o discípulo amado, né? Que chamam de discípulo amado, que escreveu o Apocalipse. Ele viu isso, sabe por quê? Porque ele morreu no ano 103. Quer dizer, ele morreu no século vindouro, que ele diz assim, e no século vindouro vocês têm a vida eterna, em outro lugar. Então João ainda experimentou um pouco dessa eternidade. Ele morreu em Éfeso, foi sepultado em Éfeso no ano 103, década de Cristo. Tá bom? Então, olha que promessa ele fez. E ele é fiel e cumpriu o que ele prometeu. Agora sim, vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então ele está dizendo aqui no versículo 1 que Cristo enviou um anjo para mostrar a ele as coisas que em breve, e essa palavra breve a gente já viu num vídeo anterior, que quer dizer taqueis, sabe um taco de sinuca? Pá, pronto, aconteceu. Breve é breve mesmo, tá? 2, versículo 2. Que dá testemunho de tudo que viu, isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele disse, eu vou dar testemunho de tudo que vi. Tudo que eu vi, tudo que eu vi, eu vou escrever no livro, porque também essa foi a ordem que ele ganhou do soberano. 3, versículo 3. Feliz aquele que lê. Uma vez um abençoado me falou assim, me chamou, eu era bispo lá na época, né? E ele falou, bispo, eu não sei ler, e aí, o que é que acontece? Eu quero ter isso como inocência, pessoas ingênuas, inocentes, né? Aí, vamos ler para frente, olha o que está, escuta aí. As palavras desta profecia. E feliz aquele que ouve. Se você não sabe ler ou não enxerga, mas você ouve as palavras dessa profecia. Aqueles que ouvem, né? A palavra dessa profecia. E guardam o que nela está escrito. Guardar não é guardar o livro na prateleira. Não. Guardar é ouvir ou ler aprendendo. Aprendendo. Uma coisa é você ouvir inglês, outra coisa é você aprender, ouvir para falar inglês. Isso é que é importante. Guarda, aprende. Quem aprende, guarda. Quando precisa, está na biblioteca humana.
no teu requisito, no teu consciente. Porque o tempo está próximo. Próximo, a gente já discutiu aqui, que é no próximo final de semana, na próxima semana, nos próximos 15 dias, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, mas nunca após na próxima na futura geração. Não, depois de 100 anos, abaixo de 100 anos. Esqueci agora a pronúncia, me perdoa que eu esqueci. Século. Nunca no próximo século. Essa palavra próximo para o judeu está dentro do século. Está dentro do século. Então pode ser no próximo final de semana, na próxima semana, na quinzena, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, mas nunca no próximo século. Tem que ser dentro daquele século. Então está próximo, ele disse. Versículo 4. João às 7 igrejas das províncias da Ásia. João escreveu para as 7 igrejas da província da Ásia. Ele escreveu o Apocalipse tem destinatário e remetente. Nunca foi escrito nem para mim nem para você. Foi escrito para as 7 igrejas que estão na Ásia. Na Ásia chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia, o país da Turquia lá. Então, esse aí, olha a saudação que ele mandou. João às igrejas que estão na província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que há, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, essa saudação era para os judeus, que entendia muito bem o que era isso aqui. Se ele mandasse isso aqui para um samaritano, se ele mandasse isso aqui para um gentil, ele não ia saber o que é isso, não. Graça e paz. Ele não tinha essa saudação, não. Talvez, e aí, tudo legal, tudo bem? Como é que tá? Ou bom dia, não sei. Mas essa saudação era de judeu para judeu. Judeu não se comunicava com um gentil abençoado. Olha que saudação. João às igrejas. A vocês, graça e paz. A vocês quem? A vocês, judeus. Da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então essa saudação era para o judeu. O Apocalipse foi para o judeu. Vamos lá, abençoado? Vamos prosseguindo. Vejam a escala dos acontecimentos. Vamos ver a escala dos acontecimentos. A gente leu o Apocalipse capítulo, a gente leu o que Jesus falou, a gente leu o Apocalipse 1, do 1 ao 4. Agora vamos ler 14, o 6 e o 7. Deixa eu falar aqui para vocês, abençoado, que essa escala de coisa não foi escrito na sequência, tá? Por isso eu quero ler o início do versículo 6, pular para o 7. A gente vai ler Apocalipse 14, versículo 6 e o 7. Mas eu quero ler a parte B, um pouco, a parte B do versículo 6 e pular para o 7. Depois nós voltamos para o 6. Para ficar mais fácil dos abençoados captar, processar isso, entende? Vamos lá. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Pronto, voava pelo meio do céu. Vamos parar aqui. Agora vamos para o versículo 7. Ele me disse em alta voz. Quem disse a João? Esse anjo que estava voando pelo meio do céu. E o que ele disse a João? Para dizer, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do teu juízo. Chegou. Veja a escala dos acontecimentos. Jesus falou que era naquela geração. Jesus falou que alguém ia estar vivo. João disse, está próximo. E agora ele está dizendo, chegou. Veja, ele foi, vamos dizer que ele começou a sonhar, ter a revelação na segunda e terminou no domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo, 7 revelação. Vamos, e não estou dizendo que foi isso, não estou afirmando não. Para a gente processar melhor. Então, cada dia um acontecimento, para não estar retornando. Então, vamos dizer que na segunda ele viu que estava próximo. Aqui ele já viu que já tinha acontecido. Já chegou a hora do teu juízo.
chegou, abençoado. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Então, essa saudação, essa palavra era para os judeus, que entendiam que era isso. Agora sim, vamos continuar no 6, né? Ele está voando pelo meio do céu. E ele tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. A gente vai entender que terra é essa. A toda nação, língua, povos e tribos, línguas e povos. Toda nação, tribos, línguas e povos. Na terra. Que terra? A gente vamos ler daqui a pouco, tá? Vamos entender que terra é essa mais para frente. Agora ele diz, chegou o juízo. Aí Paulo tinha cidadania romana, mas era judeu de nascimento. Como judeu, ele era Shaolo, o apóstolo Shaolo. E ele tinha uma responsabilidade também de divulgar isso para os judeus, porque ele era judeu e estava incluído nisso aí. Apesar de aí ele não estar mais vivo, porque ele morreu decapitado por Roma, por Nero, no ano 64. Ele morreu em 64, tá? Mas vamos o que ele deixou para os hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 37, 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Eu estou lendo na versão NVI. Ele diz para os judeus, olha, aquele que vai vir, ele não vai demorar, é pouco tempo. Pouco tempo, abençoado, é 2000 anos, né? Pouco tempo ele virá e não vai demorar. Paulo, como judeu, tinha a responsabilidade de informar essas coisas aos seus contemporâneos. Os amados irmãos evangélicos não entendem que o livro de Hebreu foi escrito por Paulo, né? Então ele diz assim, o escritor aos hebreus, porque ele não tem certeza de nada. Uma hora está salvo, outra hora não está. Uma hora vai para o céu, outra hora vai para o inferno. Uma hora é de Deus, outra hora é do diabo. Ele vive num sistema enganador, mentiroso e assassino. Vamos crescendo. Abençoados, essas coisas não se leva tudo ao pé da letra, certo? Por exemplo, mar na Bíblia não é o mar que a pessoa vai tomar banho na praia. Mar é pessoa. Nuvem na Bíblia não é aquela nuvem do céu, é nuvem de testemunho, certo? Água na Bíblia é referente ao Espírito Santo. E por aí vai, certo? Então a Bíblia tem algumas coisas que é real, mas tem outras coisas que é figura de linguagem. Serpente na Bíblia não é cobra. Serpente na Bíblia não é cobra, entende? A cobra nunca falou com ninguém, mas é essa mentira que o sistema conta e os amados inocentes acreditam. Dentro da primeira ordem ainda, tá? Por que eu chamei de primeira ordem? Não é coisa inventada da minha cabeça, não. Vamos examinar aqui Apocalipse 21, agora 21 do 1 ao 4. Vamos ler o 1. Então vi novo céu e nova terra. Então o evangelho que era para ser proclamado aos que habitam na terra é essa nova terra. Porque até então, o que estava sendo proclamado era o evangelho da incircuncisão por Paulo e da circuncisão por Pedro. Mas aí havia uma nova terra e um evangelho eterno. Porque o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, abençoado. Tinha passado ou ainda ia passar? Tinha passado. Ele foi avançando, né? É como se agora ele já estivesse vendo na frente. Foi crescendo a coisa e ele disse assim, eu já vi o primeiro céu, já vi a primeira terra, que também se dá o nome da Nova Jerusalém. Vamos ver aqui. Vi a grande cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Essa cidade que descia do céu faz uma referência, não está ligado muito, mas é igual. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Os evangélicos têm isso como um outro lugar. É não, abençoado. Isso é uma posição e não... Isso é posicional e não condicional. Apesar da gente estar vivendo na Nova Jerusalém, na nova cidade de Jerusalém, isso não é físico, abençoado. Isso não é uma nova terra, essa vai-se embora e vem outra, não. Isso é uma condição espiritual. Entende? Para você que é um espírito vivendo
essa nova aliança, não é uma nova aliança, essa eternidade eterna, nessas condições de perfeição. Não tem nada a ver que essa terra vai sair, vai chegar outra, vai descer uma cidade, bam, 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 aí usa trombeta, tá tocando, é eu que estou tocando essa trombeta para ti. Entende? Vamos ler aqui, Novo Céu e Nova Terra. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está em Jerusalém. É isso? Você está lendo aí na Bíblia? Está em Jerusalém? Não, está com os homens, com os quais ele quem? Deus viverá. Deus viverá em ti. Está vivendo em ti. Eles serão o seu povo santo, vamos dizer assim, e o próprio Deus estará com eles. E não haverá, estará com eles. E será o seu Deus para todo sempre. Iau está contigo. Iauxa cumpriu, Iauxa é o filho, que cumpriu, era o mensageiro. Iauxa, Iauxa. Iau salva por meio de Iauxa. É o nome que esconderam da humanidade. Agora é com ele, Iauxa. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Os olhos espiritual, abençoado. É dos teus olhos, não é dos olhos do teu corpo. Tu está olhando pelos olhos do teu véu. Toda lágrima. E não haverá mais morte. Que morte? A morte adâmica, abençoado. A morte que separava o homem interior de Deus, o filho do Pai. Entende? Não é a morte física, abençoado. A morte física sempre vai haver. É a morte adâmica, a morte que separava o Criador da criatura, do espírito que ele chama de filho. Toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, abençoado. Eu não sou um ser triste, eu sou um ser feliz, alegre, independente da situação que eu estou vivendo. Porque a situação que nós estamos vivendo é uma experiência. Nós viemos, se vestimos de carne no ventre da nossa mãe para viver a vida eterna na humanidade. A humanidade enfrenta desafios, lutas, adversidades temporais, enchente, soterramento. Às vezes um avião cai com alguém, o carro bate, vira. São experiências que o ser está vivendo, essa vida eterna. Lembra que um dia o Nazareno disse assim: e no século vindouro, a vida eterna. Quando disseram assim: e nós que deixamos tudo para te seguir? Aí ele disse: vocês que deixaram tudo, casa, pai, mãe, não sei o que, nesse século, nessa vida, nesse século, vocês já têm o dobro. E no século vindouro, a eternidade, a vida eterna. Entende isso? No século vindouro tem a vida eterna. Nós estamos no século vindouro, e que século vindouro, 2000 anos depois, vivendo essa eternidade, essa perfeição. Mas isso é uma condição espiritual. Não haverá mais tristeza. Deixa eu ver aqui que eu me perdi o lugar que estava. Tristeza. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, agora não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Não é essa dor física, é a dor de parto. Aquela dor de parto que ele falou lá com a Eva: aumentarei a dores de parto, porque ali ela já estava sentindo uma dor de não poder mais contemplar o seu Criador. Mas vai ser aumentada, por quê? Porque teu filho vai ser tirado de ti. Essas dores vai ser aumentada. E quando que a dor acabou? Na consumação. Por quê? Porque o espírito foi vivificado. Então, eu
que sou um ser divino, que dou vida para esse corpo físico, não sinto mais dor. Nem morte, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Isso era na primeira ordem abençoada. Então a primeira ordem veio lá do Moisés, primeira aliança, até a consumação, o juízo final, que foi no ano 70. Isso passou. Essa ordem passou. Agora nós já estamos na segunda ordem. E o que é a segunda ordem? A Nova Jerusalém. Ele não deu uma ordem lá? Eu já vi a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus. Perfeita, ataviada, para viver o Evangelho eterno, essa eternidade. Versículo 4. A ele é exato. Então isso é uma condição, a posição, não é condicional, é posição, a tua posição que és um Deus Filho, vivendo um corpo condicional. Por que é condicional, o físico é condicional? Que a pessoa pode estar com dinheiro no bolso ou pode estar sem. Pode estar com saúde ou pode estar sem. Pode estar pulando de alegria ou pode não estar. Mas a vida física, você tem uma posição. Quando você entende isso, você não mistura as duas coisas. Fisicamente eu estou enfrentando isso, mas isso é passageiro. Daqui uns dias não vai existir mais isso. É claro que você vai lutar para resolver aquela questão. Mas isso é passageiro. O cara ficou numa cadeira de roda, isso é passageiro. Ele mesmo é feliz. Eu já vi pessoa que vive em cadeira de roda apresentando programa na televisão, feliz da vida. Esquiando no jet ski no mar. Cantor famoso, rico, que anda numa cadeira de roda. Tem até uma música com o cara que gravou aí, Amado Batista, né? Essa cadeira de roda, não sei o que te incomoda, mas é o meu jeito de andar. Já viu a música? É feliz, mesmo numa cadeira de roda. Isso é passageiro, abençoado. Tu és um ser eterno. Alegra-te, pois. Vamos crescer mais? Agora já estamos na segunda ordem. Essas informações, abençoado, que o Apocalipse foi escrito nos anos 90 aos anos 100, abençoado, essa informação eu também tenho. Aliás, quando você busca no Google, a primeira informação que você vê é essa aí, que o Apocalipse foi escrito do ano 90 ao ano 100. Verdade? Não, não é verdade. Essa informação é mentirosa. Quem colocou essa informação aí é o sistema, o papado de Roma, que diz que tu precisa ser dizimista, que Jesus ainda vai voltar, que tu tem que fazer voto com Deus, tu tem que dar dinheiro para o pastor para Deus te abençoar. É a mesma informação que diz, é uma informação futurista, futurizar as coisas para tu ficar com medo da volta de Cristo, quando isso já aconteceu nos anos 70. Que vai haver um juízo para ti, que Deus vai te julgar, que vai te condenar, que vai te lançar no inferno. Mas no outro vídeo, viu o que é o inferno? Sepultura. E ai da humanidade sem ele. Entende isso? Agora sim, vamos ler a carta que foi escrita para a igreja de Corinto, 13, do 8 ao 10. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Quando isso acontecer? Primeiro, duas coisas aqui. Essa língua de Barabachuri, canta terra de Cantarábia e ripa lá para trás, essas coisas, vai cessar. Eu não quero entrar no outro mérito, mas para não demorar nisso aqui. Profecia se aniquilarão. A ciência desaparecerá, mas não é essa ciência da computação, tá, abençoado? É outra ciência. Eu não vou me demorar muito aqui, tá bom? Porque, em parte, conhecemos. Paulo dizendo isso, não é eu que estou conhecendo em parte. Eu já conheço como eu sou conhecido. Era ele lá na época. E, em parte, profetizamos. Em parte. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Quando vier o que é perfeito, isso que nós conhecemos em parte vai deixar de existir. A profecia vai ser aniquilada, a língua não vai existir mais, a ciência, essa ciência que eu estou pregando para vocês aqui da graça, também não vai ser mais necessário. Por quê? Porque você não precisa mais dessa ciência, você já é o que você é.
Entende isso, abençoado? Porque essa ciência da graça, até eu digo que entrou em mim. Também não é uma coisa horrível, é bom. Eu digo que o evangelho da circuncisão, a nova aliança, não era só uma sã doutrina, era uma ciência, Deus tratando com os homens. Mas aqui está dizendo que essa ciência desaparecerá quando vier o que é perfeito. Então isso não precisa mais, abençoado. O que precisa é tu saber quem tu és. E quem tu és? Um com Cristo. Tu e Cristo és um. Tu és um Deus andante, um Cristo andante na terra, vivendo a eternidade. Tá? Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, já acabamos de ler. Paulo foi decapitado, vamos aqui entrar, em Roma, no ano 64, por ordem do imperador Nero, a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse. Diz isso no Apocalipse 13, 18. Apocalipse 13, 18. Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Então já é uma coisa boa. Sabedoria é uma coisa boa ou ruim? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é número de Satanás. Não, do diabo. É número de um homem. E o seu número é 666. Abençoado, deixa eu te falar uma coisa. Os judeus tinham uma ciência, um estudo, como se fosse hoje a pessoa faz vamos dizer, eles estudam para dizer que é pastor, faz teologia. Existia uma teologia, que eu não me lembro agora o nome entre os judeus, de captar letra e trocar ela por número. Então era um costume dos judeus, todo nome de pessoas, eles tinham um número. E o número, por exemplo, o número Ana, A-N-N-A, Ana, a letra A era o número 1, a letra N, 50. Então, se eu não quisesse falar para todo mundo entender quem era Ana, eu falava assim, conhece o 102? Todo mundo sabia que o 102 era Ana. Os judeus sabiam. Entende? Então, Nero César dá o número 666. Certo? Nessa ciência do judeu, Nero César dá 666. É a besta que se levantou do mar. Do mar de quê? Do mar de pessoas. Ele foi levantado por pessoa. Um mar de gente levantou as bandeirinhas para aceitá-lo como um imperador. Os judeus entendiam muito. Existe um ex-presidente, que me parece que ele tem 4 filhos, eu não quero citar nome, mas você vai saber o que eu estou dizendo. E esses 4 filhos ele chama por número. Tem o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Quem é o número 4 do ex-presidente tal? É fulano de tal. É um deputado fulano de tal. Entende isso, abençoado? A gente fala tanto assim que a gente nem percebe, mas quando você fala assim, cadê o seu João? Seu João está no fundo do poço. O seu João caiu no fundo do poço ou perdeu o que tinha? Não perdeu o que tinha. Está vendo o jeito de você falar e nem percebe as coisas? Ah, cadê a Maria? A Maria está na lama. Peraí, a Maria está na lama, caiu mesmo, escorregou e caiu na lama da rua? Ou a Maria perdeu o dinheiro? Não, ela perdeu o dinheiro. Ah! Entende isso, abençoado? Então, Nero César foi a besta que se levantou do mar. 666. Calcule o número. Busque informação. Mas não vá na primeira informação, porque a primeira informação que chega, às vezes ela não é a correta. Dá trabalho para fazer isso. Dá muito trabalho. É muito mais fácil subir no monte com uma garrafa de óleo e dizer que Jesus botou sangue ali dentro. E levantar envelope de 100, de 1000, de 10 mil, de 1 milhão. É muito mais fácil. Isso dá trabalho, abençoado. Vamos crescer. Aqui está a sabedoria.
Apocalipse 14, 13, 18. Vamos avançando. Vamos entender uma coisa. Mas nem todos entendem. Nem todos têm facilidade de entender o que eu estou falando, abençoado. Em Hebreus, Paulo falou em Hebreus, capítulo 5, no versículo 11, ele diz assim: o que eu falo é de difícil compreensão. É difícil você entender que você é um ser impecável, por causa do que já está implantado em você. Mas aí ele termina dizendo: vocês se tornaram negligentes no ouvir. Se tornaram negligentes no ouvir. Entende isso, abençoado? Vamos lá. Mas eu creio que a mente de Cristo está ativada em vocês e vocês estão entendendo o que está sendo lido aqui. Porque eu estou lendo a Bíblia com vocês. Porque isso é bastante profundo. Essa instrução é muito profunda, mas ela é rica demais para te tirar, vamos dizer assim, do lamaçal que te enfiaram pela religiosidade. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 28. Olha que coisa gloriosa. Vamos entender isso aqui. Acho que a gente vai terminar com isso aqui, tá? A gente está em 36 minutos. Daqui uns 10 minutinhos a gente está encerrando o vídeo, para não ficar muito longo. Capítulo 20, da primeira carta aos Coríntios, no versículo 20 ao 28. Olha o que está escrito. Olha o que Paulo entendeu no terceiro céu. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Olha, antes da cruz, quando aquelas pessoas da fé, vamos dizer assim, fechavam os olhos, era considerado dormiu. Por quê? Porque um dia ele ia ser despertado. Hoje, a irmã dormiu. Não, isso aí é enganação. Hoje, quando a pessoa morre, morre mesmo. Porque lá, a pessoa não podia ir para o céu, vamos dizer assim, ir para Deus, porque ele estava separado de Deus. Então, eles dormiam, esperando o dia da ressurreição. E era considerado como os túmulos. Ele ficava ali, eu digo que ficava em off. Como assim em off? Eu estou vendo a minha TV e um som aqui. Ele está desligado, a TV está desligada, mas ela tem uma luzinha acesa. Mas ela não está em pleno vigor, mas ela tá em vida, ela está com vida, olha ali, uma luzinha acesa. Se o espírito não morria, mas ficava em off, inoperante, preso num lugar, esperando a ressurreição. Lembra que Jesus foi nas partes inferior, que é a cova, pregar para os espíritos? No sistema religioso, principalmente evangélico, eles têm isso como, perdão, dê uma olhadinha aqui de lado, eles têm isso como os demônios. Não. Eles foram pregar justamente para Abraão, para Elias, para todos, porque ninguém subiu ao céu senão eu, que estou no céu. Ninguém é quanto? Ninguém. Então essa ideia que Elias foi levado para o céu não é verdade. Elias foi tirado de um lugar para o outro. É tão de tal que daquele lugar que ele foi tirado, com 4 anos depois, ele escreveu uma carta para um rei. Elias não foi levado para o céu coisa nenhuma. Ser levado para o céu num redemoinho quer dizer numa carruagem, num redemoinho. Isso é uma expressão de linguagem. Elias não foi embora para Deus. Não é verdade isso. Entendeu? Mas está difícil encontrar, dá trabalho para encontrar isso. Então vamos lá. Cristo ressuscitou daqueles que dormem, a primícia dos que dormiam. Vamos lá, versículo 21. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Isso é considerado como 2 Adão, o primeiro e o segundo. Um trouxe a morte e outro trouxe a vida. Vamos lá, versículo 22. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Em Cristo onde? Na nova aliança, que era o tempo que Paulo estava. Eles já tinham sido vivificados lá na cruz. Adão trouxe o ato da morte. Cristo na cruz trouxe o ato da vida. Para os que estavam lá, abençoado. Para os que estavam lá. Lembre-se bem disso.
Versículo 23. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Cristo foi o primeiro que ressuscitou, mas agora, quando ele vier, quem ressuscita? Os que pertencem a ele. Por que os que pertencem a ele, abençoado? Porque, lembra do joio e do bode? O joio e o bode era, quer dizer, vocês não são meus. Porque o que não era dele ali é o que não tinha espírito, era apenas uma alma vivente, não tinha um espírito. Aqueles que morriam, que eram uma alma vivente, não ia mais despertar em lugar nenhum, porque eles eram apenas um animal racional. Ele só era o fôlego da vida, não tinha um espírito. Todos tinham o fôlego da vida, uma alma vivente, mas nem todos tinham o espírito. Entende? Então ele considerava como o joio, ou como o bode, ou como aquele que não era povo dele. Se vocês fossem dos meus, vocês me entendiam, mas vocês não são do meu povo, vocês nunca vão entender minha linguagem. Tem essas pessoas hoje ainda? Eu não sei muito te afirmar, mas me parece que sim, porque tem gente que, nossa, não. E quando essas pessoas que são assim morrer, vai para onde? Para debaixo do chão. E não acorda mais em lugar nenhum, não tem em lugar nenhum. O fôlego da vida, Deus é o doador da vida. Então eu sou um ser divino que animo esse corpo, mas que esse corpo não toca em mim, vamos dizer assim. Mas nesse corpo tem o fôlego da vida. Então esse fôlego de vida é aquilo que volta para Deus. Eu já estou com Deus, eu já sou o próprio Deus. Não o próprio Deus criador, mas um filho que já está com ele. Entende? Não sei se dá para você entender. Então, 23, né? Cada um por sua vez. Primeiro, Cristo, primeiro, depois, quando ele vier, disse Paulo, os que pertencem a ele vão ressuscitar. Os que pertencem a ele vão ser vivificados. Vamos lá, o 24. Então virá o fim. Virá o quê? O fim. O fim de quê? O fim de tudo para lá. O fim já veio. Então virá o fim. O fim da primeira ordem. O fim dos profetas. O fim de tudo. Porque ali os profetas ainda reinavam. Porque ele não diz, está a lei e os profetas. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Ele vai entregar tudo ao Pai e vai ser como antes. O Pai reinando em tudo. 25. Pois é necessário que ele reine, ele que em Cristo, é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que morte? A morte adâmica. Ele destruiu quando? Quando ele voltou, quando ele regressou, quando ele veio fazer o juízo. Então ali houve a ressurreição dos mortos. Mas não é morto, zumbi andando. Os mortos que estavam dormindo, esperando a ressurreição. Estavam esperando a reconciliação. Não a reconciliação espiritual. Porque o que ele reconciliou ali na cruz foi os dois povos, né? Ele pegou os dois povos e trouxe para ele. E no corpo dele, ele fez a união dos dois, para não haver mais briga. E nenhum dizer que era e o outro não era. Agora não tem mais nem judeu nem gentil. Os dois são um em Cristo. Então, eu que me dizia ser gentil, estou fora disso. Você nunca foi gentil. Entende? O gentil era gentil por nascimento. E por nascimento você é brasileiro, espanhol, francês. Você não é mais gentil. É necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte adâmica. Versículo 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Agora presta bem atenção aqui. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Ele sujeitou, vamos dizer que aqui é ele,
Uma comparação. Isso aqui é ele, isso aqui é Deus. Então vamos botar aqui, né? Que assim, você aponta, Deus está vendo, né? Então isso aqui é Deus, isso aqui é você. Então vamos dizer, vamos trocar. Aqui é Deus, aqui é Cristo. E aqui são todas as outras coisas. Tudo foi sujeito debaixo dos pés dele, mas fica claro que não foi, Deus não foi sujeito a ele. Entendeu? Versículo 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe sujeitou, tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Isso não inclui Deus. É o que estava abaixo dele, Deus acima. Entende? Deus acima. Isso não inclui o próprio Deus. Que tudo submeteu a Cristo. Deus submeteu tudo a Cristo. Deus submeteu todo a Cristo. Mas Deus não estava submisso a Cristo. Entende isso, abençoado? Vamos lá. Tudo submeteu a Cristo. Agora o versículo 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Está claro, abençoado? Então, quando ele veio no ano 70 e fez o juízo, venceu a morte adâmica, então ele entregou todas as coisas ao Pai. Ele se sujeitou ao Pai. E na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém, na nova condição, posição, Deus é tudo, tudo em todos. É isso a tua eternidade, abençoado. É isso que nós vivemos, a eternidade, onde Deus é tudo em todos. Todos inclui o bebum, tudo inclui o homossexual, tudo inclui tudo, ou Deus é tudo em todos, ou Deus é tudo num bocado. Às vezes é duro, pelo que eu aprendi, mas como que Deus é no homossexual? Deus não é no homossexual físico, Deus, porque o espírito não tem sexo. Deus é tudo em todos os seres espirituais. Tudo em todos os seres espirituais. E dentro daquela mulher que se prostitui, pode haver um espírito justo e feito perfeito. E Deus é tudo nele. Entende? Moisés, aliás, o faraó veio aqui, abençoado, para cumprir uma missão. O faraó foi muito obediente a Deus. Até para a morte do filho dele. Ele não deixou o povo ir, porque Deus não permitiu. Porque Deus endurecia o coração dele. Então ele foi obediente. Entende isso? Então não fale mal do faraó, não fale mal do Judas. E foi para isso que o Judas foi levantado. Lembra o que Jesus um dia disse? Judas, o que tu tem que fazer, faz logo. Tu vai ter que fazer isso, cara. Se tu pensar, tiver cima, tiver medo, mas um homem tão bom, não sei o quê, tu vai ter que fazer. Então faz. Isso era uma missão que tinha que ser cumprida. E o papai levantou ele para isso. E que tal aquela moça que disse assim, eu não nasci mulher, eu nasci homem. Aquele homem que diz, eu não nasci homem, o meu ser é de uma mulher. Por que tu fala mal? Abençoado, deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas, eu vou tirar você, mas muitas pessoas estão indo contra a Deus, amando a Deus, sem conhecimento. Entende? Sem conhecimento. Isso é coisa de homem. Deus não é homem, abençoado. E isso não fere Deus. E se o caba veio aqui, o caba que eu digo, né? O ser divino veio aqui para viver essa experiência de animar um corpo lésbico. Eu não estou afirmando isso não, mas é possível? Eu acredito sim. Deixa eu te falar, um computador, ele tem um software, não é? Um celular também já tem,
um software. E o software é quem anima a máquina. Se tirar o software do computador, ele nem liga. Ele não liga, ele não acende. Agora, o computador tem uma memória. Essa memória, vamos dizer que ela seria a minha mente física. Mas por trás dessa mente física tem uma mente de Cristo, o homem espiritual. Quando o computador recebe vírus, é contaminado, isso está na memória do computador e não está no software. O software não se contamina. Ele anima a máquina, mas ele é separado da contaminação. A contaminação está na memória da máquina. O homossexualismo está na memória, na mente humana. O software, vamos dizer assim, o que anima essa máquina não se contamina, abençoado. É um ser divino, não se contamina. Entende isso? Daí, você fala daquela pessoa, você está falando do que pode ter sido programado pelo Eterno. Porque o Eterno fala assim, você vê que nem homem, eu não. Eu não sou homem. Eu criei o homem, mas eu não sou isso. Entende? Então, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho, Cristo, Filho de Deus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo. Mas quando Cristo vencer tudo isso, inclusive a morte, ele vai se sujeitar ao Pai, para que agora o Pai seja tudo em todos, inclusive nele. Deus é tudo em todos. Deus é tudo em ti. Tu faz parte desse todo aí. Tu é parte de um todo. Tu és parte de um todo. Entende isso, abençoado? Tu faz parte de um todo. Deus é o todo. Tu faz parte dele. Abençoado? Creio-lo eu, que pude esclarecer muitas coisas para vocês. Eu amo vocês em Cristo, né? Somos um, espiritualmente falando, e a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente estamos juntos.